Então, Gustavo, quais são essas razões para os jovens cristãos saírem e abandonarem a igreja? Bora, vamos lá. Então é o seguinte, se você fizer essa pergunta para uma pessoa, você não vai ter respostas diretas assim, né? De novo, o poder da pesquisa é conseguir sondar uma mente coletiva. É pegar milhares de jovens e, sem perguntar essa pergunta para eles, conseguir descobrir quais são as justificativas, as razões, né? Esse é o poder da pesquisa. Agora, vamos só lembrar que não existem duas histórias iguais, né? Todos esses jovens têm experiências de vida diferentes. Não tem dois jovens iguais que saem pelos mesmos motivos ou com a mesma experiência de vida. E segundo aspecto é o seguinte: não existe uma única razão que faz um jovem abandonar a igreja nessa faixa etária. É uma combinação de razões, né? É uma combinação de experiências, é um contexto muito mais amplo. Não é assim, por que você saiu da igreja? Saí da igreja por causa disso e ponto final. Não é. Então, mas, olhando para a massa, é possível identificar 6 grandes aspectos, 6 grandes justificativas pelas quais a geração mosaico está abandonando a carreira da fé, ou a vida dentro da igreja, e alguns deles até abandonando a fé para sempre. Então vamos lá, deixa eu até colar aqui para não esquecer de nenhuma. As razões que o David conseguiu listar aqui na pesquisa é o seguinte: a primeira delas é que os jovens dizem que a igreja ela é super protetora. A igreja é super protetora, ou seja, cria os seus jovens dentro de uma bolha, com medo de que eles tenham contato com o mundo lá fora. Criam eles com uma visão tão fechada do mundo que quando eles conhecem o mundo lá fora, eles se sentem livres dessa bolha e falam assim: isso aqui não tem nada a ver com o que a igreja falava para mim que o mundo era. Isso tem grande participação dos pais como uma das instituições também, né? Que a família também é uma instituição. Claro, não só a instituição eclesiástica, mas também a família pode ser super protetora e acabar isso reverberando para os filhos. E quando eu falo de igreja aqui, você entendeu corretamente. Igreja com as suas famílias dentro. Né? Com as suas famílias. A maneira como as famílias se articulam dentro da igreja. Ora, a igreja é um grupo de células familiares. Né? Quando as coisas vão bem, né? Quando as coisas vão bem, a igreja é cheia de famílias lá dentro. Crianças crescendo com seus pais, com seus avós, com os amiguinhos da escola dominical. Você tem influências, mas você tem núcleos familiares. Agora, quando a gente fala a igreja é superprotetora, esse aspecto pode se manifestar tanto na instituição, igreja, quanto no aspecto da família defendendo ou zelando pela imagem da fé cristã naquele corpo. Então, mas o aspecto importante é o seguinte: é essa sensação de que a igreja ou a família não preparou os jovens para o mundo lá fora porque quis manter o jovem dentro de uma bolha superprotetora. Ok? É melhor. Vocês não vão lembrar. Lembra de um filme que chamava A Vila? Já assistiu o filme A Vila? Já me falaram, eu preciso muito assistir esse filme. Eu não posso dar spoiler porque ele é daqueles filmes que no final, se eu falar o spoiler, o final fica sem graça. Então, assistam o filme A Vila e vocês vão entender o que é uma sociedade ou uma igreja super protetora. Seria mais ou menos essa ideia. Mas outra pessoa já me deu um spoiler, então assim, eu já tô meio por dentro. Mas eu não vou falar nada. Mas o lance assim, será que eu devo me retirar do mundo, dos problemas do mundo contemporâneo, criar, por exemplo, os meus filhos numa bolha, para que eles não conheçam a maldade do mundo, ok? E muitas igrejas, lógico que eu estou fazendo aqui uma hipérbole, né? Estou exagerando, mas muitas igrejas funcionam dessa forma sem querer, mantendo os seus jovens, criando as suas crianças numa bolha super protetora que vai explodir na hora que você permite que eles saiam para a universidade. Por isso é que nesse momento onde mais informação entra na cabeça, mais amigos, mais exposição cultural, que a criança, o jovem, vai perceber que ele estava reprimido ou contido numa bolha. Então essa é uma crítica comum. Dizer o seguinte: não, a igreja não tem nada a ver com o mundo lá fora, não. Não entende dos problemas da humanidade. Essa igreja acha que o mundo não tem problema, que a vida é um mundo de poliana, tudo cor-de-rosa, tudo funciona bem. Não é assim a vida lá fora. E quando ele percebe isso, ele vai ver que ele foi criado, às vezes, num ambiente super protetor. A criação super protetora não prepara o jovem com base sólida
para enfrentar a realidade do mundo lá fora. É aquilo que eu estou te falando. Às vezes é a sensação de que você pode filtrar tudo para preservar o jovem, ao invés de dar a ele discernimento para poder viver no mundo. Ok? Você quer excluí-lo do mundo e não prepará-lo para viver no mundo. Agora, por exemplo, que pai que não quer proteger os seus filhos? Não é isso? Que pastor que não quer proteger o seu rebanho? Então é muito fácil a família ou a igreja serem superprotetores, ou mesmo que de maneira involuntária agirem de forma superprotetora, né? Do tipo, não leia tal autor, não converse com tal pessoa, não assista tal filme, não vá em tal lugar, não cante tal música. E aí você não conhece a pluralidade de pensamentos do mundo. Quando você se depara com ele, a bolha explode. Bom, o segundo aspecto é que ele diz que a experiência de fé na igreja é superficial. Alguns jovens vão falar que a igreja é superficial, ou seja, a fé que a igreja desenvolve neles é só uma fé de fachada, é uma fé de ritual, é uma fé de pertencer a um grupo, a uma identidade, mas que não mudou a vida deles em nada. Não promoveu uma forma diferente de ver o mundo. Okay? É uma fé inútil, ou seja, não serve para nada, só fica na superfície. Serve no máximo para dar uma identidade de coletividade, mas não muda o indivíduo. Então muitos vão falar assim, eu passei 10 anos da minha vida naquela igreja, não aprendi nada que mudasse a minha vida. Hoje eu saí aqui fora, continuo o mesmo que eu era quando eu estava lá dentro. Então é uma crítica, às vezes, a igrejas que são... Aí vem, você precisa concordar com isso? Não precisa. Mas você pode falar o seguinte, será que tem igrejas que são superficiais? Na mensagem que elas pregam, na fidelidade à escritura, no conteúdo ministrado na escola dominical, nos problemas que elas abordam? Será que tem igrejas que vivem aí num mundo ideal, achando que lá fora não está acontecendo nada? Né? O problema, muitas vezes, é uma igreja monotemática, né? Só tem também, um tema. Isso. Exato, Por exemplo, tem igrejas que se caracterizam por serem ambientes de adoração musical. Ok? A minha fé se resume a ir para um show e cantar a noite inteira. Que profundidade de fé você vai desenvolver se você viver 10 anos nesse ambiente? Né? Por outro lado, tem igrejas que se gabam de serem muito intelectualizadas, muito profundas na sua teologia. Só que elas são tão profundas na sistematização da sua teologia que elas se esquecem da teologia pública, ou da cultura, ou de como é que essa teologia se relaciona com o mundo lá fora. Ou seja, vira uma igreja teórica. E ser teórico não significa ser profundo. Ser teórico também é um sinônimo de ser superficial. É não ser útil para a vida. Né? Eu dou aula de engenharia, por exemplo. Os meus alunos podem sempre criticar, professor, essa disciplina é muito teórica, não serve para nada. Cadê a prática? Então, jovens vão fazer essa crítica a algumas igrejas. Ora, essa igreja não tem prática. É só doutrina, é só conteúdo, é só teoria. A minha fé não desenvolve, ela é sempre superficial. De novo, você pode concordar ou não, aceitar ou não a crítica. Não é isso que eu estou questionando. Mas será que essa justificativa provoca a gente algum tipo de reflexão? Será que a minha igreja é de fato superficial? Tem algo que ela está errando aqui? Né? Então essa é a acusação aí que a gente deve ouvir com humildade.